teremos agora mais uma palestra, e desta vez com Matheus Vasconcelos, engenheiro de segurança, que vai abordar o tema Acelere a transformação digital e se defenda melhor contra ataques avançados. Olá, Matheus, boa tarde, como vai? Boa tarde, Ângelo, boa tarde, pessoal, tudo bem? Tudo Você na Santa consegue me ouvir bem? Sim, chegando Ângelo? Perfeitamente o seu áudio, perfeito. Ah, ótimo. E você fala de onde? Eu falo de Brasília. Opa, como é que está o clima em Brasília hoje? Está agradável. Chovendo um pouquinho, mas agora tá fazendo um solzinho. Que delícia. Tá legal. Então, boa apresentação a você, Matheus. Obrigado. Bem, pessoal, boa tarde. Eu me chamo Matheus Vasconcelos e hoje eu faço parte do time de engenharia da McAfee do Brasil. E como a gente tem visto aí nas discussões durante o evento de hoje, né, a gente tem visto essa questão da transformação digital entrando aí dentro desse cenário que a gente está vivendo, né? E um ponto importante é que na verdade, esse cenário, né, de transformação digital, ele já estava acontecendo, né? Se a gente para entender um pouquinho melhor esse movimento, era um movimento que já estava acontecendo, porém num ritmo muito menos acelerado. Então, com a questão da pandemia, o que acabou acontecendo é que muitas empresas acabaram tendo que acelerar esse processo de transformação digital, né, para fornecer acesso aos usuários, para que o trabalho continuasse. Só que um aspecto que a gente precisa levar em consideração nessa aceleração tem sido justamente a gente fazer esse movimento, só que olhando também pela perspectiva da segurança, né? Então, quando a gente olha um pouquinho o cenário hoje de adoção de tecnologia, né, a gente viu, principalmente em 2020, uma grande explosão no uso de nuvem, né? Então, desde aplicações, por exemplo, de colaboração até aplicações de reunião e etc., a gente viu aí um crescimento considerável desse tipo de tecnologia, né? Junto com esse crescimento de acesso, a gente também teve um crescimento no acesso não gerenciado. Então, antes você tinha um controle maior sobre o dispositivo que aquele usuário estava acessando, e agora, com esse aumento de trabalho remoto, muitas vezes o usuário ele usa um dispositivo pessoal, ou às vezes um dispositivo que a empresa não gerencia, né? Então, a gente teve também um aumento significante nesses acessos não gerenciados. E, por consequência de toda essa transformação, quando a gente olha para o cenário de ameaças, né, esse cenário ele também aumentou. Ele já vinha numa crescente, mas acabou aumentando, e principalmente ameaças que já nascem na nuvem, né, que focam muito as aplicações em nuvem, todo esse contexto que a gente estava falando, né? E com esse tema, o que a gente acaba vendo, né? Qual que é o movimento que os atacantes têm seguido, né? Por conta dessa mudança no trabalho remoto, a gente começa a ver os atacantes focando muito aonde o usuário está, que na maior parte das vezes ele está em casa, né? E quando a gente para olhar a segurança que esses usuários têm dentro de casa, muitos deles, por exemplo, às vezes a rede onde esse usuário está acessando, ela não é uma rede tão segura, né? Por exemplo, muitos equipamentos de segurança de rede, né? Por exemplo, modems e roteadores, etc., muitos deles são configurados ali com a senha padrão, com o usuário padrão, e poucos usuários alteram isso, né? Então, acaba sendo aí também um ponto muito importante. Então, o atacante, às vezes, ele prefere chegar onde o usuário está para depois conseguir chegar na organização, né? Então, acaba sendo aí um aspecto importante que a gente precisa estar olhando. E dentro desse assunto, né, de ameaças, e o nosso tema hoje é falar um pouquinho mais sobre as ameaças avançadas, né, eu lanço a seguinte pergunta para vocês: vocês acham que uma ameaça hoje ela tem a capacidade de trazer algum dano físico para a organização? Porque, geralmente, quando a gente pensa em ameaça, a gente pensa, às vezes, na extraviação de alguma informação ou na inutilização de um equipamento, mas a gente está chegando num nível, né, que muitas ameaças elas podem causar, por exemplo, danos físicos, né? Então,
Existem aí diversas ameaças que surgiram nos últimos anos, que a gente pode trazer para ilustrar esse cenário. Por exemplo, eu acho que a mais emblemática de todas elas foi o Stuxnet. Então, o Stuxnet foi uma ameaça avançada, que acredita-se que foi desenvolvida por um Estado, né, nação. Então, o nível de sofisticação é bem grande, e ele teve essa ameaça, ela tinha a capacidade de alterar as configurações das centrífugas que faziam enriquecimento de urânio, principalmente no Irã. E aí a consequência disso foi que essas centrífugas simplesmente explodiam, né, trazendo aí danos físicos. Um outro exemplo que eu acho que é muito conhecido é o WannaCry, que é uma categoria, na verdade, de ransomware, né? Só que no caso do WannaCry a gente teve indícios, por exemplo, no começo ali da infestação, de hospitais na Inglaterra que simplesmente pararam, os equipamentos críticos pararam em decorrência do malware, né? Então, a gente vê esse tipo de coisa acontecendo. E quando a gente fala em ataque avançado, eu acho que um ponto importante geralmente esse ataque ele é altamente direcionado, então o atacante ele planeja muito bem o ataque, né? Ele tenta entender melhor o alvo onde ele vai atacar e, por consequência, ele faz um ataque muito mais customizado, né? Então, a gente tem hoje grupos, por exemplo, o Dragonfly, que foi um grupo que ele se especializou em fazer ataques em empresas do setor elétrico. Então, eles atacaram várias empresas na Europa e a especialidade deles era justamente empresas do ramo elétrico. A McAfee, ela fez um estudo, né, e a gente descobriu que desde 2018, o custo do cybercrime global ele chegou aí a 1 trilhão. Né? Então, na escala de risco que a organização tem hoje, tem um relatório bem interessante do Fórum de Economia, onde eles elencam os riscos globais, e aí entra todo tipo de risco, desde pandemia até, por exemplo, mudança climática, e eles classificam esses riscos em basicamente duas vertentes. Uma é a vertente da probabilidade e a outra é a do impacto, né? E na lista dos top 10 de probabilidade, o cybercrime ele ocupa ali a 4ª, 5ª colocação. Então, hoje, a probabilidade de uma empresa sofrer com algum tipo de incidente é praticamente certo, né? Então, hoje não é mais se eu vou ser atacado ou não, e sim quando. E se eu tenho as tecnologias, as ferramentas para conseguir detectar isso de forma mais rápida, né? Sem demorar tanto para fazer essa detecção. A gente também disponibilizou um portal no próprio site da McAfee, onde a gente começou a acompanhar todas as ameaças que surgiram desde a pandemia, né? E é um número absurdo de malwares que a gente tem que estar tratando. O Brasil ele tem aqui uma posição relevante dentre os países mais afetados. E quando a gente olha um pouquinho para o tipo de ameaça que essas campanhas têm utilizado, a gente vê a utilização muito grande de trójanos, né? Então, quando a gente faz bastante sentido o Trojan ser bastante utilizado, porque ele tem esse intuito, né? É uma categoria de malware que tem o intuito de justamente parecer algo legítimo, só que por debaixo dos panos vai estar rodando ali algum código malicioso, algum payload de um malware, etc. Né? Então, o Trojan ele sempre tenta apelar para essa questão de enganar o usuário, né? Então, a gente tem visto aí um aumento considerável nesse tipo de ameaças também. E quando a gente fala em ameaças, eu acho que um ponto fundamental, né, é que existem aquelas ameaças que são um pouco mais aparentes e existem aquelas ameaças que não são tão visíveis, né? E esse tipo de ameaças elas acabam trazendo uma preocupação muito grande para a empresa, porque você acaba não tendo a visibilidade daquele ataque, né? Então, é muito importante, a gente gosta muito do conceito de segurança em camadas, de segurança, enfim,
com várias etapas, né? E quando a gente olha todas as etapas que um atacante ele pode estar fazendo, desde o planejamento, né, até o ataque ser concluído, geralmente, onde que a gente vai estar fazendo a detecção? Aqui, né? Então, a gente passa a ter uma atitude muito mais reativa do que proativa, né? Então, a nossa proposta é justamente conseguir ajudar vocês a entrar aqui nessa fase. Quando o atacante estiver planejando, a gente já ter formas de identificar por meio de inteligência, de uma série de ferramentas e tecnologias, desde tendências, né, do que os atacantes têm utilizado com maior frequência, para a gente conseguir detectar isso num ciclo, no início do ataque, né? Então, fazer algo muito mais proativo. Acho que esse é um ponto que a gente precisa estar levando em consideração. E no último painel foi discutido muito sobre essa questão do perímetro, né? Então, dentro desse conceito de perímetro, a gente definitivamente viu que esse perímetro ele mudou. Então, à medida que as informações elas avançam para a nuvem, a função da segurança tem que se acompanhar essa movimentação. Então, o perímetro por si só, aquele perímetro tradicional que a gente conhece, do usuário ter que conectar na minha infraestrutura para ele poder ter acesso a serviços, a uma segurança e etc., a gente tem que mudar um pouquinho essa perspectiva, né? Então, um outro pensamento que me vem à cabeça é que, uma vez que eu entro dentro de um perímetro, naturalmente eu posso caminhar com facilidade aí pelo ambiente todo, né? E às vezes você fornece um acesso para um usuário, e esse usuário ele vai estar acessando, às vezes, uma aplicação específica. E aí você fornece para ele um acesso à rede como um todo. Então, você acaba aumentando a superfície onde um ataque pode estar ocorrendo, né? Então, a gente tem que controlar muito bem também o acesso que o usuário está realizando. Então, dentro desse contexto, né, antes a gente tinha essa figura do escritório central. Então, pensando numa empresa, por exemplo, de 10 mil funcionários, qual que foi a primeira mudança que a gente viu? A crescente utilização de aplicações em nuvem. Então, a gente viu um boom nessas aplicações em nuvem. Por consequência, o que acaba acontecendo? Muitas informações da empresa acabam indo para essas aplicações, né? Então, eu passo a ter uma necessidade de controlar também esse tipo de ambiente. E, em contrapartida, em vez de eu ter um escritório central, vários escritórios centrais, agora eu tenho 10 mil escritórios, né? Cada usuário agora passa a ter o seu escritório privado, né? Então, isso gera aí uma série de implicações, principalmente para a parte aí de segurança, né? Então, quando a gente entende melhor esse contexto e colocando alguns pontos aí de problema, né? Qual que é o primeiro ponto que a gente acaba vendo, né? Que justamente a gente tem esses dois tipos de dispositivo. Então, às vezes, o usuário está fazendo esse acesso de um dispositivo gerenciado, e aí acaba sendo muito mais fácil fazer um controle. Porém, existem algumas soluções que, para você ter a gerência, você precisa estar dentro da rede da organização. Então, às vezes, você precisa de uma VPN para esse cara ir no escritório central, para você ter visibilidade sobre esse dispositivo, né? E, em contrapartida, a gente também tem aqueles dispositivos que não são gerenciados, às vezes dispositivos pessoais, celulares, tablets e por aí vai. E como eu não tenho controle desses dispositivos, podem ser dispositivos vulneráveis. Então, o usuário ele pode instalar o que ele quiser na máquina, enfim, ele tem toda a liberdade para fazer o que bem entender. E isso pode... Só que o cara continua acessando toda a minha infraestrutura. Então, isso pode, de certa forma, trazer aí um risco potencial, né? E, em contrapartida, quando a gente olha o tráfego, né, para eu colocar todos os meus controles de segurança dentro desse cenário, eu tenho que fazer, na maior parte das vezes, na segurança de perímetro, você tem que forçar o cara a vir no escritório central, você aplica ali as políticas de controle e o cara sai para a internet, né?
E agora a gente tem esse outro contexto que seria o usuário acessar essas aplicações aqui direto na nuvem, né? Então, uma abordagem que a McAfee acaba adotando, né, é justamente essa segurança adaptativa, né? Então, como o Bruno Zani comentou no painel, a gente continua tendo uma série, quando a gente olha a infraestrutura, tem muita coisa que continua local, então eu preciso ter a gestão, fazer todo o acompanhamento dessa infra, mas eu também vou ter parte dos usuários usando infra em nuvem, né? Então, a nossa abordagem ela acaba entrando muito nesse contexto de uma plataforma híbrida, né? Então, a gente pode ter parte dos usuários indo para uma console on-premise, eu posso ter uma outra parte indo para uma console em nuvem, ou 100% em nuvem, ou 100% on-premise. Então, a gente tem flexibilidade para poder estar alterando essa arquitetura, né? E aí, uma vez que eu consigo colocar todos esses controles, independente se é um dispositivo gerenciado ou não, se eu forçar esse cara a passar pela nuvem da McAfee, né, a gente consegue aqui implementar uma série de controles, desde a camada de rede ali, de acesso, né, do que o usuário pode acessar, por exemplo, a parte de proxy. Então, a gente tem aqui um Next Generation Web Gateway, então a gente consegue fazer análise de malware, eu consigo isolar a seção que aquele cara por exemplo, se é um site malicioso, ou um site que ainda não tem uma classificação se aquele site é bom ou não, eu posso deixar o cara acessar, porém ele acessa aquele conteúdo ele fica isolado, né? Então, uma categoria de soluções, que é a parte de browser isolation, onde, em vez do conteúdo ser carregado diretamente no equipamento do usuário, eu vou estar renderizando esse conteúdo e eu entrego para ele só o stream daquele conteúdo ele é todo executado num ambiente seguro aqui da McAfee. Então, a gente tem uma série de controles que podem ser estabelecidos aqui. Então, a gente tem desde a proteção desses dispositivos até, por exemplo, a parte de proteção de dados, né? E tudo isso numa plataforma única. Então, a gente trabalha muito com esse conceito de plataforma, que ela é composta aí por vários componentes, e a gente pode estar plugando esses componentes dentro aí da necessidade. Então, e esse é um outro ponto também, que quando a gente olha para a segurança, acaba sendo hoje um ponto de dor, né? Porque são muitas ferramentas para administrar. Então, a equipe de segurança, às vezes, tem 10, 15 consoles que ela precisa estar acessando. Então, quando eu trago esse contexto, né, de plataforma única, eu estou centralizando a maior parte das coisas numa console só, onde ele tem uma visão unificada de tudo, né? Então, em vez de acessar essas soluções de forma fragmentada, a gente vai conseguir entregar isso de forma muito mais gerenciável, né? Então, a gente tem dentro do portfólio toda essa suíte, né, que se chama mVision, e aí a gente tem uma série de controles que podem ser implementados, né? Desde a parte, quando a gente olha aqui para a parte de endpoint, a gente tem desde o endpoint aqui em camadas até uma evolução aqui, que seria o conceito de XDR, de EDR, tudo isso junto, né? Então, a gente pode expandir essa segurança do dispositivo em várias camadas de proteção, e a gente acredita muito nesse conceito, né, de segurança em camadas. Então, eu não sei quem pontuou no último painel, mas realmente não existe uma solução hoje que é uma bala de prata, onde você tem ali proteção 100%, detecção 100%, né? Então, a segurança, a gente sempre trabalha com esse conceito de redução do risco, né, de tentar controlar esse risco da melhor forma possível. Então, a gente tem diversas tecnologias, desde a parte ali de firewall até a parte de controle de dispositivo, machine learning, uma série de componentes que vão estar ajudando tanto na detecção quanto na resposta, né? Então, a gente tem essa parte de endpoint também muito presente nessa plataforma do mVision. Além disso, todo aquele contexto de nuvem que a gente comentou, a gente pode ter aqui uma console onde eu faço toda a parte de CASB,
né, que seria o controle dessas aplicações em nuvem, e aí essas aplicações podem ser sancionadas ou não sancionadas. Eu vou ter toda a parte de proxy também, então eu consigo fazer toda a parte de proxy num modelo híbrido. Eu posso ter uma parte... Quando o cara está dentro do meu escritório, ele passa pelo meu proxy on-premise. Quando ele está fora, ele vai para um proxy em nuvem, por exemplo, né? E dentro desse contexto, a gente também consegue ajudar na parte de proteção de dados. Então, como o Bruno comentou no painel, o usuário ele acaba levando o dado para onde ele estiver, né? Então, a segurança ela precisa seguir esse usuário onde quer que ele vá, né? Então, a gente vai conseguir endereçar muito bem todos esses aspectos, né? E a gente acredita muito nesse conceito da segurança adaptável, né? E que a gente consiga trabalhar isso de forma flexível. Porque se é algo que é de difícil implementação e de difícil manutenção, a gente acaba tendo aí um problema. Por quê? Porque a transformação digital ela acontece de forma muito rápida, né? A gente precisa fornecer, às vezes, um acesso a algo para o usuário de forma bem rápida, e se a segurança ela serve para atrapalhar, às vezes a gente deixa de implementar um controle de segurança visando ali a produtividade, né? Então, a nossa ideia justamente é ajudar dentro dessa transformação, só que o usuário, uma vez que ele saia da organização, que a gente consiga, de certa forma, estender essa proteção para onde o usuário for, né? Seria essa mensagem que nós da McAfee, que a gente vai acabar ajudando vocês.